Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Você já sabe, terça-feira, 8 da noite e meia-noite é hora de encontro, hora de a gente se reunir com o Max Sport. Sempre no oferecimento de Rio TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Discutindo, debatendo, conversando, informando você aqui no Max Sport, caminhando para o seu 6º ano já quase, hein? Isso é muito bom, isso é bom demais. Meus mosqueteiros, nesta terça-feira em ação, bota na tela, Rogerinho, cada dia com uma camisa, o Rogério não é fraco não. Um dia vem de alemão, camisa de carro alemão, depois de carro japonês, o cara vai tirando onda. E a gente aqui humildemente andando de carrinho, de bugre e tal. Mas fazer o quê? A gente tem que se conformar. Vida que segue, vamos em frente, começando com alegria. Tá aí Jorge Ramos, Carlos Borges e o doce Mário Silva. Todos juntos para levar para você o melhor do programa esportivo da resenha raiz da televisão brasileira. Primeiro, boa noite do meu querido irmão Jorge Ramos. Fala, Jorginho. Alô, Mazela, uma boa noite para você, boa noite, Mário, boa noite, Borges, e a você que nos acompanha aqui no Max Sport. Bom, o meu destaque, Mazela, vai para a escolha do Brasil como sede do Mundial Feminino em 2027. Acho que foi tiro certo, um momento importantíssimo, e agora é trabalhar. Nós estamos em 2024, trabalhar até lá para recepcionar todas as delegações e esse Brasil imenso, né? Vão ser utilizados os estádios da Copa do Mundo 2014. Então, eu acho que tem tudo para dar certo e o Brasil aí, né, pode se destacar mais uma vez nesse cenário esportivo e agora feminino, Marcelo. É verdade, já investindo milhões, aproveita mais um pouquinho. Também achei ótima a escolha do Brasil para poder aproveitar as arenas montadas no país e muitas já entregues, né, a praticamente nada, quase que abandonado, né, com pouca utilização. O boa noite agora é dele, já voltou, já veio, já gastou dinheiro e continua gastando. Meu querido irmão Carlos Borges, fala, seu Borges. Um abraço para você, Marcela, Jorge, Mari, você ligado no Max Sport. O meu é negativo, é um boa noite negativo. Negativo pelas redes sociais. Acabaram com a carreira do Cássio no Corinthians. O cara foi pressionado e pressionaram a diretoria. E agora a raça rubro-negra é outra também. Tá dizendo que o Gabigol não joga mais no Flamengo. Quem é a raça rubro-negra? São torcedores. Torcedor foi feito para quê? Para ouvir, igual ouvinte de rádio. Então, meus amigos, a rede social é realmente um absurdo. Tá certo, então. Tá bom. Os últimos serão os primeiros, já dizia o profeta. E ele nunca será o último, sempre primeiro nos nossos corações. Gostou, Mário Silva? Boa noite. Boa noite também para o Jorge Ramos, velho parceiro velho, nessa ordem. Um abraço para o Carlos Borges, um abraço para aqueles que estão ligados na gente no Max Sport, que é a nossa audiência categorizada. Vou dividir o boa noite em duas partes. Primeiro, já que estou aqui pela primeira vez, depois do ocorrido, quero mandar aqui um abraço de conforto aos familiares do Otto Rodrigues, do Apolinho, com quem trabalhei na Rádio Nacional durante 7 anos, grande comentarista, uma rapidez de raciocínio sensacional. Ao Antero Greco, a família dele, Antero que eu não conheci pessoalmente, nós trocamos vários e-mails, um excelente jornalista e um ótimo colega. E ao Silvio Luiz, que era um dos meus narradores de televisão preferidos, muito engraçado, a família, os meus sentimentos, e eu gostava muito dele narrando, descobriu coisas geniais, como confira comigo no replay, por aí. A segunda parte é com relação ao Gabigol. Tem que ser esse tom assim, porque primeiro a multa é um absurdo, na minha opinião. A gente estava na casa dele, onde ele pode andar nu, pintado de bolinhas verdes. O lar
Bye, bye. Daqui a pouco você volta, Mário Silva, volta também Jorge, volta Carlos Boas, porque agora, depois dos meus mosqueteiros, a primeira atração depois dos mosqueteiros é ele, é games com rubro-negro, já sabe, o marido da Dona Ilana, é Paulo Bizarro. Games está na área em altíssima velocidade, trazendo F1 24 que sai dia 31 de maio para PC, PS4, PS5, Xbox One e Series. E você assiste agora na sua tela esse jogo todo renovado com altíssima dirigibilidade e aquele modo carreira para ninguém botar defeito na sua tela. Não! It's not every day that we get to see such incredible wheel-to-wheel racing. Out of the final corner, and here's our winner today. Acabaram os memes de pipoqueiro para o espetacular jogador Chove, da Gen.G, nova campeã do MSI de League of Legends e com vaga garantida no Worlds 2024. Parabéns aos grandes campeões, parabéns ao Chove que acabou com essa cena. A FFWS Brasil tem novo líder, a Team Solid, na 15ª rodada, ultrapassa a equipe da Fluxo, que está na 2ª colocação, seguida por Netshow Miners em 3º, Lounge, com muitos buias, uma atuação sensacional na 15ª rodada, na 4ª colocação, e Pen Game na 5ª colocação. Top 5 está aí, confira a tabela completa. Game se despede por aqui, mas eu volto com tudo na semana que vem. Siga com o Max Sport. Beijo e ótima semana a todos. Tchau! Valeu, Paulinho. Aquele abraço para você, irmão. Até semana que vem com Games. Outra coisa. Físico do Raul Marques, fisiculturismo. O cara tá ganhando tudo, muita medalha e divulga como poucos o fisiculturismo, seu esporte. Fala, Raulzito! E aí, meus bodybuilders, chegamos e vamos de New York Pro. Nick Walker estava insano no evento, no campeonato, e eu avisei semana passada. Passou o trator em cima dos adversários, conquistou o top 1, consequentemente a vaga para o Mr. Olympia, onde nós teremos Hadi Chopin e o atual campeão Derek Lunsford. E uma curiosidade sobre o Derek, ele é o único atleta campeão em 2 categorias no Mr. Olympia. Da Open, que ele é o atual campeão, e em 2021 ele conquistou a 212 ou 212, como preferir falar. Então, campeão em 2 categorias diferentes. E não sei se vocês lembram, ano passado rolou uma treta com o Hadi Chopin, ele que não aceitou o 2º lugar, o top 2, e abandonou o palco antes mesmo de terminar a cerimônia de premiação. Então, uma coisa eu posso garantir para todos vocês, a Open desse ano vai pegar fogo. Hadi Chopin, Derek Lunsford e o mutante Nick Walker. E agora vamos para a categoria Men's Physique, onde nós tivemos 2 brasileiros no pódio, Edvan Palmeira em 3º lugar e Vitor Chaves novamente no top 2. Ele ficou em 2º lugar semana passada em Pittsburgh e agora de novo pegando a 2ª colocação. E o campeão, sabe quem foi?
o mesmo de semana passada, o afegão Ali Bilal. Esse cara tá virando uma pedra no sapato dos brasileiros, principalmente do Vitor Chaves. O cara foi campeão semana passada, conquistou a vaga pro Olímpia, que era um campeonato classificatório, Pittsburgh, e agora o New York Pro de novo, outro campeonato classificatório, ele campeão de novo. Vitor Chaves vai ter que ver outro campeonato que ele não dispute, que Ali Bilal não dispute, para buscar essa vaga pro Mr. Olímpia. E no feminino, na categoria Wellness, nós tivemos nossa musa, nossa gata poderosa, Gisele Machado, que representou demais nossa nação e conquistou o top 1, campeã. E olha, merecidamente, estava bem demais nossa G. E agora, promessa é dívida, e eu vou cumprir minha promessa com vocês. Eu vou anunciar agora em primeira mão, pode botar exclusivo aí na tela, quando e onde será a minha próxima competição. E vai ser, senhoras e senhores, agora, final de semana agora, é isso mesmo. Vai ser domingo, a Copa Penedo da WBBF, no Hotel Titanic, um hotel top demais, um hotel lindo. E a cidade, nem preciso falar, né? Recebi um convite especial do presidente da federação para eu estar presente nesse evento. Eu anunciei para vocês que ia descansar, ia focar no brasileiro, final do ano, mas foi um pedido especial e nesse campeonato vai ter uma ação beneficente, que é o seguinte: o ingresso custa R$80 e a metade do preço, quem levar 1 quilo de alimento não perecível vai pagar metade do preço, R$40, e tudo que a gente arrecadar vai direto para os nossos irmãos gaúchos que estão precisando demais. Então, convido todos vocês, deixo aqui meu convite para todos vocês, além de assistir um evento de alto nível, que é o da WBBF, no hotel que é alto luxo, é top demais. Vocês vão conhecer Penedo, quem não conhece, é uma cidade linda, um lugar lindo demais. É a cidade do Papai Noel, para quem não conhece, assim que ela é conhecida, e ainda vai ajudar nossos irmãos que estão precisando. Então, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Esporte, o canal pioneiro desse esporte que mais cresce no Brasil. Aquele abraço! Valeu, Raul, o marido da Fernandinha, grande tricolor, Raulzito, é isso aí, irmão. Do Raul, vamos para Rogério Vilela, sempre com matérias interessantes e diferentes. Rogério sabe tudo e mais alguma coisa. Fala, Rogerinho! Fala, Mazela. Hoje eu estou aqui com meu amigo Paulo Eduardo, um dos jogadores mais importantes da geração dele de futsal. Futebol de salão, tá? Então, vamos falar futebol de salão, peguei já da antiga, veterano. E a gente falou anteriormente que a gente já tem um compromisso de resgatar as pessoas que não tiveram a seu favor a mídia digital e foram muito importantes no esporte. E o Padu é um desses caras que foi daquele time maravilhoso da Bradesco, mas teve uma história anterior a isso. Eu gostaria que você falasse um pouco do teu início no futsal, até a tua chegada lá na Espanha como treinador, que coisa mais linda. Fala pra gente aí, Padu. Obrigado, Rogério, foi uma etapa muito importante na minha vida. Eu comecei o futebol de salão com 11 anos, parei de jogar com 35. Meus últimos 6 anos foram na Espanha como jogador. Depois eu me formei lá como treinador, fiz os 3 níveis de MAT e fiquei na Espanha durante 22 anos. Como é que foi fazer gol em final de Mundial, Padu? Conta pra gente aí. Para mim é um privilégio muito grande, né? Eu participei de 3 mundiais, 2 pela seleção brasileira e 1 pelo Bradesco, e nós fomos campeões mundiais em 85. Fui considerado o melhor ala direita do mundo nesse mundial, e no mundial da Bradesco também, que nós fomos campeões mundiais em 87. Então foram títulos importantíssimos na minha carreira. Bom dia, Padu. Eu queria falar com vocês, como é que você vê hoje essa nossa busca de resgatar na nossa associação e homenagear pessoas que não tiveram o poder da mídia, né? E que muitas dessa geração atual não conhecem, não conheceram e que fizeram história com o nosso esporte. Disso, o papel da nossa associação hoje em função do resgate dessas pessoas aí no nosso esporte. Exatamente. A associação foi criada no dia 12 de agosto de 2020, já vai fazer 4 anos. A gente vendo essa necessidade de justamente recuperar a história
de jogadores que foram muito importantes na trajetória do futebol de salão do Rio de Janeiro e do Brasil, e internacionalmente também. Nós estamos fazendo justamente esse resgate, fazendo ver às pessoas o conhecimento da história de cada um. Eu acho que isso é um papel importantíssimo na nossa associação para poder recuperar essa autoestima e, principalmente, as pessoas conheçam a história real do nosso esporte. Cadu, parabéns pelo seu trabalho, de ser um cara que está acima de qualquer vaidade, né? Você falar pelo SIC, na nossa associação, e realmente é muito importante dizer às pessoas a importância desses jogadores lá atrás. Inclusive, o nosso futebol de salão é a ferramenta para o nosso futebol de campo, né? Até hoje. Só que lá atrás, Pelé, Zico, né? Passaram, e outros jogadores como Ribeirinho, passaram no futebol de salão e muita gente não sabe. Gaúcho, isso mesmo. Te agradeço, Rogério, o fomento desse esporte. Eu acho que o trabalho de vocês é muito importante para que as pessoas possam conhecer realmente a história do nosso futebol de salão. Valeu, Rogério. E fechando essa primeira parte em relação às atrações do nosso programa, a história, a memória do futebol brasileiro com ele. Uma memória e um historiador privilegiado, historiador de mão cheia. É ele, Sérgio Frias. Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Você conhece a expressão chocolate no futebol. Ela é dita quando uma equipe é muito superior à outra, em termos numéricos, numa partida, e consegue uma vitória maiúscula. Aí, uma forma de se demonstrar como foi fácil a vitória, ou como foi elástica a vitória, é usando o termo chocolate. Mas até janeiro de 1981, ninguém falava nisso. Houve um jogo pelo Campeonato Brasileiro, disputado na terceira rodada da competição, entre Vasco e Internacional de Porto Alegre, no Maracanã. Naquela ocasião, não se tinha nenhum tipo de ligação entre a palavra e um resultado. Mas o jogo, que era considerado duro para as duas equipes, era um clássico do futebol brasileiro, com várias partidas pegadas e diferença mínima de placar, ficou totalmente fora daquilo que era o normal esperado pelos torcedores. O Vasco derrotou a equipe colorada por 4-0, com 2 gols de Roberto Dinamite e 2 de César, que era conhecido também como César Granada, que começou a fazer dupla com Roberto no início de 1981, após ter sido trazido junto ao Palmeiras. A vitória foi elástica, o placar surpreendente, mas o que chamou mais a atenção foi o comentário do nosso já saudoso Washington Rodrigues pós-jogo. Ele disse: o Vasco hoje aplicou um chocolate no Internacional. E aí a expressão chocolate passou a ser conhecida no futebol quando havia uma diferença muito grande de performance entre uma equipe e outra, ou numa dilatação de marcador, nem sempre esperada, mas consolidada com o resultado final da partida. Nosso saudoso Washington Rodrigues, que influenciou não só em relação a essa fala, a esse qualitativo em relação ao jogo que aconteceu Vasco Internacional, como influenciou inúmeros ouvintes, inúmeras pessoas que gostam de futebol, que gostam de esporte e gostavam de ouvi-lo e atendiam aquilo que ele falava, dando-lhe crédito que ele sempre mereceu ao longo do processo enquanto jornalista, enquanto comunicador. Fica aqui um grande abraço a todos aqueles que militam no meio jornalístico, nossos pêsames à família, evidentemente, do Washington Rodrigues, mas, fundamentalmente, uma mensagem que demonstra a importância que ele teve naquele cenário do futebol brasileiro, não só naquela época, mas o teve durante todo o período em que militou na mídia esportiva. Um forte abraço para todos, até semana que vem. E lembre-se, isso é história. Ponto. Valeu, Serginho. Serginho é vascaíno, é isso aí. Tem botafoguense, rubro-negro, tricolor.
O programa tem de tudo. Espero que você esteja gostando nos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, Repeteco meia-noite, com a resenha raiz da televisão brasileira. Meu querido Rogerinho, bota a galera de volta aí para fechar o primeiro bloco. Em vez de vocês falarem o que querem discutir no segundo bloco, eu já vou botar uma avaliação rápida de vocês para fechar esse bloco. Começo com você, meu querido Jorge Ramos. E o América, hein? Com o Romário, voltou a aparecer na mídia, um sucesso. Isso é muito bom, o que prova que o América é importante para o futebol do Rio e o futebol do Brasil, Jorge. Não, sem dúvida nenhuma. O América está no coração de muitos brasileiros e a gente tem uma memória afetiva, deu grandes jogadores de futebol. E agora o Romário, trabalhando muito bem com o marketing e também com a figura dele, né, campeão do mundo, um dos maiores jogadores do seu tempo, ele consegue reunir vários eventos da sociedade e também jornalistas, televisão, rádio, para uma transmissão de um jogo do Campeonato Carioca A2, se não me engano. Foi muito legal. Foi uma jogada espetacular. Ficou a expectativa dele entrar em campo, mas ele não entrou, porque ele sabe que vai ter uma hora certa para ele entrar em campo. Um jogo mais tranquilo, onde a vitória esteja assegurada, e quem sabe ele faz um gol. E olha, ele já até fez o gol, né? A jogada foi tão boa que ele já fez o gol. Agora transformar isso numa melhora do América, que o América volte à primeira divisão do Campeonato Carioca, é o que todos nós queremos. Todo mundo aqui tem um pouquinho do América no coração. Não tenha dúvida. É sangue, Borges, é sangue. É sangue, o América merece. Acho que o América sempre foi carinhoso, e nós fomos carinhosos sempre com o América. Como disse o Jorge Ramos, a questão da bola dentro do Romário é mais para promover, logicamente, o seu clube, o clube do seu coração, e vai lotar sempre. Com o Romário, mesmo no banco de reserva, vai lotar sempre os jogos que vão ocorrer lá no Júlio de Coutinho. Ô Mário, não sei se você está acompanhando um pouquinho a segunda divisão, eu estou acompanhando à distância. Mas, falando de campo e bola, você acha que o América tem condições de subir, Mário? Eu espero que sim, né? Eu acho que eu vi o jogo, acho que é um diapasão abaixo, um pouquinho abaixo. Mas o time está bem armadinho, venceu o Petrópolis. A jogada de marca de Romário foi excelente. E eu tenho uma situação que eu não ouvi, isso não saiu da minha cabeça. Isso saiu de alguns americanos que eu conheci, alguns inclusive entraram nessa canoa. O América começa a cair de América grande time, primeiro quando ele assume uma situação de ser o segundo de todo mundo. Isso não está correto. O América tem que ser o primeiro dos americanos. E segundo, aquela covardia feita na Copa dos Campeões, onde ele teria que ser disputado pela CBF, uma vingança política, que o colocou numa situação desagradável, lamentavelmente. Deixa eu fechar o primeiro bloco aí, já a gente volta com o Mário Silva, com ele, o Carlos Borges, e com Jorge Ramos, falando de muita coisa envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e do mundo. Oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, com a resenha raiz aqui da nossa televisão. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, Repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando
a resenha raiz da televisão brasileira, aqui ninguém passa pano, cada um tem sua opinião, com independência total. Oferecimento de Rede TV, comprar para aqui, aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil, como diria o saudoso Edmo Zarif. É isso aí, vamos em frente, coloca na tela os meus mosqueteiros, meu doce Rogério Guimarães está aqui, bacana com a gente, dando aquele molho, aquele upgrade, outro patamar, como diria o nosso Bruno Henrique, no Max Sport. Mateuzinho dá finalizado, o Rogério levanta, o Matheus corta e o programa vai bonito, mas muito bonito para o ar. É isso aí. Abrindo o segundo bloco, no debate aqui, eu queria levantar a questão do Vasco da Gama, a questão da SAF, aí teve gozação nas redes sociais, já que o Borges falou em rede social, e Borges, a primeira SAF a cair foi a do Vasco, enfim. Como é que você vê esse imbróglio envolvendo 777, Vasco e o futuro vascaíno, Borges, no futebol, basicamente? É triste, né? Porque inicialmente ninguém viu o contrato que foi assinado, que foi determinado. Os vascaínos que eu conheço, que são da área e disputaram, inclusive, concorreram à presidência do Vasco, me disseram que é 70% a utilização da 777 para tudo. Tudo bem, ela dá uma grana, mas fica com 70%. E o Vasco não tem nenhuma ingerência na situação do futebol do Vasco da Gama. Eu acho que tinha que acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. Antes que aconteça com o Vasco, o que aconteceu com o Cruzeiro indo cair de série em função de problemas na FIFA. Então, o problema maior é resolver essa questão. Vende logo, passa para outro. Acho que o outro deve ser melhor, o que vai vir aí. Mas, ô Borges, olha só, vende logo, mas o negócio está na justiça, Mário. O negócio está na justiça. E há uma interferência na justiça, a primeira instância, liminar ainda, mas quem vai se atrever a botar dinheiro no Vasco com esses problemas todos de justiça? Não há um denominador comum, hein, Mário? Olha, eu conversei, inclusive, com o meu amigo Paulo Maurício, que é um amigo de longa data e que é vascaíno, é conselheiro, desembargador, portanto conhece de leis e bem. E ele me disse um negócio interessante. A decisão tomada pelo Pedrinho para ir para a justiça, pelo Vasco, foi para proteger, porque essa SAF está com problemas em vários países, Estados Unidos e na França. Então, para evitar que aconteça o que aconteceu lá, entrou com a liminar. Agora, aí você tem que resolver. Então, você vai manter que o Vasco não apita nada. Não tem 70, tem menos de 70. Não tem 30, tem menos que 30. O Vasco, em relação ao tanto que o Pedrinho disse, mantém-se o futebol como SAF. Agora, será que é confiável continuar com a 777? Ou você tem que Peraí, colocar... gente, eu acho que vocês estão analisando de uma outra forma. Ô Jorge, eu queria que você entrasse no circuito, porque mesmo com os problemas lá fora da 777, até onde eu sei, eu não vou entrar no mérito se é bom ou ruim para o Vasco, eu estou vendo até o problema jurídico, em que pese não ser advogado, está numa liminar, e a 777 vem honrando os compromissos, os aportes nos momentos certos. Ou eu estou falando bobagem? Então, até agora, o Vasco não poderia ter, acho eu, dentro da minha ignorância jurídica, não poderia reclamar porque os aportes estão sendo feitos. E os problemas lá fora, não sei se ainda refletiriam aqui dentro, Jorge. Foi preventivo, hein? Olha, a sua análise ela é correta. Eu acho que existiu ali sempre existiu um conflito muito grande depois que o Pedrinho entrou para dirigir o Vasco. Pedrinho é um excelente caráter, foi um grande jogador, ele quer defender os direitos do Vasco, só que o tamanho dele é muito pequeno em relação à SAF. Ele deu uma declaração recentemente que o futebol vai continuar, que aquilo era uma forma de proteger o Vasco de um possível problema futuro
em relação a 777, que está com problemas no exterior. Então eu acredito que foi uma medida preventiva que o Pedrinho entrou. Só que, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o Vasco está trazendo um novo treinador. O treinador chegou para assinar contrato com o Vasco da Gama. Então, aparentemente, parece que as coisas estão separadas. Mas a verdade é que não deu certo até agora a SAF vascaína. Teve um ano passado complicadíssimo, lutou até a última rodada para não cair novamente para a Série B. Teve um problema relacionado agora com o antigo treinador, o Ramon Dias. Até hoje eu não sei se eles saíram com ele ou ele pediu demissão. Cada um fala uma coisa. O Vasco diz que ele pediu demissão, ele disse que foi tirado do Vasco. Então há uma confusão. E a única coisa que eu tenho certeza é que isso, Mazella, não vai fazer bem para o time do Vasco da Gama. É a única coisa que eu tenho certeza. Eu também estou contigo, Jorge. Vai estar um melê, um furdúncio só. Eu acredito que realmente, eu não sei juridicamente se foi uma jogada bem feita, mal feita, diz que a embaixada dos Estados Unidos pode entrar, não entrar, muita coisa sendo falada. Eu vou recolher a minha ignorância jurídica, mas pelo que eu analiso de fora, não sei se foi uma jogada boa ou vai piorar daqui para frente. Falando em piorar, gente, vamos voltar ao assunto. Ô Mário, o Borges, vocês conhecem esse técnico português? Que eu vou perguntar isso, essa é a minha pergunta para o Paulo César Oliveira daqui a pouquinho. A única coisa que eu conheço é a boina dele, porque foi indicado pelo RR, nosso Rodrigo Ricardo, da Rádio Nacional, boina. Porque a única coisa que eu saiba é a boina. É a boina então, dele. se vocês me permitem, deixa eu botar o Paulo César Oliveira na parada aqui. Vamos até Bruxelas, capital da Europa. Vamos à Bélgica, onde está o nosso PC Oliveira. Paulinho, boa noite. Já que estamos falando de Vasco, e esse Portuga aí que está chegando no Vasco aí, o que você sabe dele, o que você pode contar para a torcida vascaína a respeito deste novo técnico? Boa noite. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Carlos Borges, ao Jorge Ramos e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport, nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. Mazella, quem é Álvaro Pacheco? O técnico que chega para mudar os estilos do Vasco. Afinal de contas, um técnico de carreira promissora, um técnico experiente. Quem é Álvaro Pacheco? Um técnico que até a última temporada teve destaque no Vizela. Conseguiu, inclusive, a ascensão à Primeira Liga. E, a partir daí, passou ao Vitória de Guimarães, onde fez um bom trabalho. Titubeou um pouco na parte final do campeonato, mas no cômputo geral, o Vitória fez uma participação normal, regular, e poderia, inclusive, ter conseguido uma posição ainda melhor no campeonato. Mas o técnico que vem para o Vasco tem a intenção de mudar tudo. E qual seria a sua possibilidade? Porque, afinal de contas, é um técnico que é relativamente disciplinador, muito tático, alguém que olha realmente a base do futebol, aproveita jogadores mais novos e vai, então, tentar, como mais um português, a desbravar o futebol brasileiro. Será possível ou não? Bom, isso é para observar durante os treinos e também a performance nos jogos. Em Portugal, Álvaro Pacheco fez um bom trabalho. Conseguiu realmente boas participações, mas não foi um técnico de top nacional. Será no Vasco? Bom, temos que esperar e conferir após a chegada do técnico e os primeiros dias de trabalho no Cruz Maltino. Bom, Paulinho, vamos aguardar então. Meu querido Mário Silva, já que botamos o Paulo César Oliveira no circuito, para não perder, daqui a pouco a gente libera ele de novo, faça uma pergunta para o PC, por favor. Meu amigo Paulo César, lá em Bruxelas, capital da Europa, capital da cerveja, né? Paulo, me diga uma coisa, as principais ligas europeias já fecharam, temos o campeão inglês, temos o campeão francês, o campeão alemão invicto pela primeira vez. Que liga importante ainda não tem o seu campeão? Qual? É isso aí, Mário Silva. E nas principais ligas europeias, os campeões estão praticamente todos definidos. Eis que em Portugal o Sporting sagrou-se campeão, na Espanha o inevitável Real Madrid, na França o riquíssimo PSG, na Holanda o PSV Eindhoven, na Itália a Internazionale de Milão, na Alemanha a sensação europeia, o Bayern Leverkusen,
Na Inglaterra, o Manchester City, mais uma vez, sagrou-se campeão. Aí fica, então, uma pequena liga. A Ligue Jupiler, aqui na Bélgica, por uma decisão muito interessante do próximo fim de semana. Ou seja, vão jogar, então, o FC Brugge contra o seu principal adversário, Cercle de Bruges. Ou seja, FC e Cercle vão jogar, então, um jogo decisivo com o Bruges, o FC Brugge, tendo 49 pontos, estando na frente, 3 pontos, à frente dos principais rivais, o Anderlecht e Union Saint-Gilloise, ambos com 46 pontos ganhos. Para o Cercle de Bruges, o seu principal adversário, não há nada mais em termos de vitória nesse campeonato com possibilidade. Mas atenção, seria um maior prazer para o torcedor do Cercle tirar o título do FC Brugge na última jornada, justamente do estádio Jan Bredel, que é um estádio neutro utilizado pelas duas equipes. Realmente um final interessante, curioso e que pode mudar o destino do campeonato, esse jogo justamente, esse derby local da cidade de Bruges, entre o FC Brugge e o Cercle de Brugge. Valeu, Paulinho. Daqui a pouco você volta com perguntas do Carlos Borges e também do nosso Jorge Ramos. Voltando, como diriam os antigos, às vacas magras do futebol brasileiro, falamos um pouquinho do Vasco, você falou do treinador, Paulo. O Botafogo, e problema, será que é problema? Ô Jorge, te surpreendeu o Hernandes e o Romero ainda afastados do elenco do Botafogo? Não me surpreendeu. Eu acho que foi feita a multa nessa segunda-feira passada, eles foram multados, provavelmente serão reintegrados. Houve uma declaração do Romero, Oscar Romero, que ele não foi bem tratado, que não foi bem assim. Mas a gente sabe que houve realmente um encontro ali, né, com algumas garotas, e isso é proibido. Dentro do Botafogo, isso é proibido. Isso vazou, de alguma forma, e ele e o Hernandes foram punidos. Mas eu acho que o Botafogo, de uma certa forma, com a classificação que obteve na Libertadores, deu uma sossegada um pouco. Se aquele jogo o Botafogo não consegue, eu acho que esse caso talvez repercutisse mais, porque tiraram o jogador, mas eu acredito que eles devam ser reintegrados já a partir da próxima rodada, ou quem sabe até nessa próxima quarta-feira mesmo. Não devem jogar, mas devem ser reintegrados. Porque até hoje, até ontem, e hoje foi treinamento só leve, eles não se juntaram ao elenco, hein, Mário? Tem uma determinação, tem uma regra a ser cumprida. E a regra tem que ser cumprida. Se você não multa, se você não pune, os outros vão se achar no direito de fazer a mesmíssima coisa. E aí você fica incontrolável, perde o vestiário, perde o comando e degringola tudo. Então é melhor cortar, como diria o antigo, o mal pela raiz. Para quem fez, fulano, estão punidos. E se ele não gostar, perde o boné, meu amigo, vai embora. Não tem jeito. O cara acabou de chegar há 3 semanas e já fez uma lambancinha bacana, hein? Mas a preocupação foi como o Jorge falou, a preocupação maior é que ele tinha feito uma boa partida contra a LDU, né? Ele tinha feito uma excelente partida contra a LDU e a preocupação era não tê-lo no jogo, principalmente a preocupação do botafoguense, de não tê-lo no jogo contra o Universitário. Mas como pintou a classificação, o Jefinho foi lá e fez o gol, a coisa amainou. Mas, de qualquer maneira, vai ser difícil ele se arrumar, porque a partir do momento que ele diz que foi maltratado, ele não está bem no lugar onde ele está trabalhando. Né? Eu vou levantar essa tese, Jorge. Por que maltratado? Virou, mulher entrar na concentração, isso desde que, né, começou o futebol, isso acontece. Agora, nós mais veteranos, cansamos de ver, hein, Mário, aquelas viagens que a gente fazia no Bye Bye Brasil, eu pela Globo, você pela Nacional, o Borges pela Nacional, o Jorge viajou bastante também, mas na década de 80, a gente cansava de ver, ou estou falando besteira, e nunca vazou e acabou. Agora... Mas por isso eu digo que as redes sociais hoje em dia são uma loucura. Isso tudo é coisa da rede social. Eu e o Borges,
somos testemunhas, viu, Jorge? E subiram 2 para o cidadão escolher uma. Fluminense. Depois o Borges foi convidado para tomar uma champanhe, mas não pediu e tal. Fluminense. Acontecia, Mário, o problema é que hoje em dia tem sempre uma câmera, tem sempre. Você não pode mais fazer absolutamente nada. É o grande Big Brother que existe no mundo. A vida então, assim, é diferente do que acontecia há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje não. Qualquer coisa que você faz, vaza. Alguém está vendo. Então não deu nem para pedir para não falar nada não, porque alguém viu, já falou. Então, aí houve uma postura administrativa do Botafogo. Eu acho que vão contornar. Agora, o que ele falou, eu sou casado, bom, tá bom. Vai explicar para a mulher também. Pensasse na hora. Marcela, deixa eu contar um episódio rapidinho que aconteceu com o Flamengo / Vasco, em Porto Alegre. O Vasco ia para um hotel que vocês conhecem, eu fiquei muitas vezes lá, que é o Hotel Continental, que fica de frente à rodoviária de Porto Alegre, e o Vasco ia para esse hotel. Quando chegou lá, ficou. Só que no dia seguinte, ia ter um concurso de Miss e as Miss se hospedaram naquele hotel. O Vasco saiu, não ficou. Chegou e saiu. E o Flamengo ficou naquele hotel, né? Uma série de medidas, até que foi de propósito. Tomou de 4 no Internacional naquele dia, no domingo. Isso acontece. Eu vi gente botar escada no Acre para subir na janela. Mas olha só, a gente está contando o lado romântico do futebol, tudo isso, que subia, que fazia, que acontecia. Mas olha só, o futebol, teoricamente, hoje mais do que nunca, é extremamente profissional. Os caras de time grande ganham uma fortuna. É inadmissível os caras de time grande, ainda mais sendo casados, fazerem o que fazem dentro da concentração. A punição tem que ser exemplar. O cara é profissional, o cara é pago e muito bem pago para jogar bola e se doar em campo para conseguir a vitória. E os caras em concentração levam mulher, cara, e depois eu sou casado. Pensasse antes, bonitão. Pensasse antes. Ó, você dá bola nas costas, um dia você vai levar a bola nas costas também, garotão. Então se liga, eu acho absurdo jogador profissional ter comportamento. Jogador brasileiro, de modo geral, só é profissional quando renova contrato. Aí faz uma cacetada de molecagem. Ou eu estou exagerando, eu estou sendo muito radical. Certo, é tudo filhinho de papai no Brasil. Todo jogador do Brasil é filhinho de papai, não pode fazer nada. Quando eles vão para fora, ou eles aprendem ou voltam. Né? Então, hoje não dá para fazer isso. Você falou perfeitamente, são profissionais. Não dá para fazer isso. Vou te contar uma historinha. Vou contar uma historinha rápida, que não é muito longe, é recente, porque na hora que o cara tem que pensar se é casado ou não. Quem está no fogo é para se queimar. Agora, vou dar só o time, não vou dar os nomes. Quem contou, uma roda molhada, lá para a estanta, contou da seguinte maneira: jogava-se no sábado. No mesmo sábado, pegava-se um avião fretado, ia para Moscou, onde existem mulheres lindas, e lá ficavam de sábado para domingo, domingo para segunda, e voltavam na segunda à noite para treinar na terça à tarde. O time era o Barcelona. Os jogadores, o povo depois fica sabendo que eu não quero aqui colocar... Sim, Mário. Fala, Mário. Olha o tempo, Mário. Não, o jogador não vou falar. Não, então tinha também, meu amigo. Pegava o avião para ir para Moscou fazer o quê? Mas com certeza não devia ser espanhol, devia ser estrangeiro. Não, tinha espanhol no meio. Agora o detalhe é o seguinte, sabe por que ele está zangado? Tinha inglês. Sabe por que ele está zangado? Porque mexeu no bolso dele. O Romero, que foi maltratado. O problema é o seguinte, o Valdir Luiz coloca muito bem isso aqui.
Mário, o pessoal todo de rádio antigo, o jogador de futebol só aprende se mexer no bolso dele. Mexeu no bolso E dele. olhe lá, hein? E olhe lá. Ele chia. É, mas 10% do que ganha é pouco. 10% do que ganha de salário, Não é não. 10% de salário é pouco. Tem que ser no global. Agora, Não é não. o sujeito tem que assumir a responsabilidade. Eu sou casado, pensasse antes de fazer. Eu acho o seguinte, o cara é profissional, o cara vive do futebol, ele tem que levar a sério, como eles dizem, uma carreira curta, não tão curta assim, pelo que eles ganham, pode se aposentar tranquilamente, para de jogar bola, vai fazer outra coisa, tem que ficar coçando a orelha o tempo inteiro? Não. Então, jogador de futebol tem um tratamento diferenciado que na minha cabeça não entra. Se pegarem no pé, eles derrubam o técnico, eles não se empenham. Tem muita coisa errada e é uma passação de pano absurda. É a minha visão. Ninguém é obrigado a concordar. Eu concordo. Entendeu? É uma passação de pano absurda. Eles são profissionais na hora de pedir aumento, renovar contrato. Depois disso, não são todos, logicamente, mas é uma contusão que bota chinelinho. Tem muita coisa errada, cara. Muita coisa errada. É um absurdo. Bom, para fechar esse bloco, falando em absurdo, o Borges falava em rede social. Começa com você, Borges, para a gente fechar esse bloco. E o Cássio no Cruzeiro, hein? Ele mesmo disse que não estava com mais cabeça. Sabe por que não estava com mais cabeça? Você lembra que ele foi ameaçado lá atrás? Ele, mulher, filho, foram ameaçados em redes sociais por torcida? Então, essas redes sociais atrapalham. Sabe por quê? Porque a diretoria é pressionada e não fez nada para manter o Cássio. Fez tudo para que o Cássio fosse embora e vai brilhar no Cruzeiro. O Cássio que salvou, se lembra lá no Pacaembu, Diego Souza, se o Vasco marca aquele gol, era outra história. Não, várias vezes. Várias vezes ele salvou. Então, rede social é uma praga. Ô, Jorge, o que você pensa no Cássio no Cruzeiro? Saiu pela porta dos fundos, no Corinthians, foi escorraçado ou não apaga a história dele lá dentro? Não, apagar a história não apaga. Agora ele foi muito maltratado. Eu acho que ele poderia ser de outra forma. Mas vejo a saída dele como boa. Ele é um bom jogador, é um bom goleiro, bom caráter. Tá indo, tudo indica, né, que vá para o Cruzeiro. Ele foi muito maltratado, a verdade é essa. Tanto porque foi ameaçado por torcedores, os dirigentes não souberam, mais uma vez, os dirigentes, com raras exceções, eles conseguem trabalhar bem uma situação crítica. E eu acho que ele foi muito maltratado, mas ele encontrou um caminho. Eu acho que ele vai se dar bem lá, se ele for para o Cruzeiro. Ele tem talento, é um grande jogador, e a história dele não a história não se apaga. Você pode até contar diferente, mas ela não se apaga. E cada vez melhor é a sua companhia aqui no Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite. Oferecimento de RenTV e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Já já a gente volta com a reta final aqui pela TV Max. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, a reta final do nosso Max Sport passa rápido, é impressionante. O programa bom passa rápido. E se você perdeu algum programa, vai no YouTube. Ou, fala em inglês, YouTube, vai no YouTube. Vai para lá, YouTube, Max Sport, TV Max, você tem todos os programas, desde o número 1, que a gente fazia lá na ACM, nosso amigo Porto, querido Porto.
até hoje, agora aqui nos estúdios internacionais do Rogério Guimarães. O cara importou tudo nos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da China, e fez esse estúdio maravilhoso, amplo, refrescante. É um negócio, é impressionante. Rogerinho, tá aqui, valeu, Rogerinho, mexendo com ele aqui, pegando no pé dele aqui. Bom, e realmente o upgrade que o programa teve com a chegada do Rogério, impressionante, e com as finalizações do Matheus Pompeu, o programa está nota 10. Como diria o nosso Jorge Perigino, grande americano, 10, nota 10. É isso aí, garoto. Oferecimento de Rede TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, saco de lixo da dona de casa. É isso aí, garoto. Reta final, assunto agora, quero saber do Fluminense, como diria Jorge Cury, Fluminense 3, Flamengo 2, final do Campeonato Carioca de 1969, gol do meu ídolo, o maior 9 que eu vi jogar com a camisa do Fluminense, Flávio Minuano, do meu. Falar, maluco, o Fred, não, para mim, para euzinho, o Mazelão aqui, é isso. Bom, Jorge, jogo de amanhã, Cruzão, o Fluminense Sampaio Corrêa. Acredito eu que a possibilidade do Sampaio passar é ínfima, é mínima, hein, Doce? Não, você tem toda a razão, né? O Fluminense fez o primeiro resultado, 2-0, e praticamente encaminhou a classificação. O jogo foi realizado em Cariacica, né? Já tinha ali uma certa vantagem também. Essa coisa de vender mando de campo não entra muito bem na minha cabeça, mas de qualquer maneira, o Fluminense pode perder até por um gol de diferença que estará classificado. Alguns jogadores do sistema defensivo vão estar à disposição do Fernando Diniz. Eu acho que vai ser, são favas contadas. Eu acho que o Fluminense vai passar para a próxima fase com certa facilidade. Claro que tem um percentual mínimo daquilo que ninguém acredita que pode acontecer. Futebol não é matemática, mas o Fluminense está muito bem encaminhado, Mazela. Acho que essa então, deu uma respirada aqui, o Rogério, a respiradinha, falei que o Fluminense, eu fiquei meio nervoso aqui agora. E o Jorge falava, boy, ninguém draga. O monstro voltando, em Thiago Silva. Thiago Silva vai ser muito bom para o futebol brasileiro e para o próprio Fluminense. Agora uma pergunta só que eu faço. Vai ter jogador expulso do Sampaio Corrêa? Porque agora o Fluminense expulsa sempre um para facilitar a vida. Não coloca pior do que eu imaginava, cara, depois de Las Vegas. Você tá meu Deus do céu. O cara expulsa toda hora expulsa. Toda hora expulsa. Grila para falar outra coisa. Vai ter os grila, imagina nova. Putz, grila. Brincadeira, voz. Agora, quer dizer, o problema é a expulsão. Você é um brincalhão, cara. Mas eu falo pra você, ele já me irritou. Ele já conseguiu me irritar. E em uma frase, ele conseguiu me tirar do sério. Ele me irritou, Mário. Aliás, não expulsou o jogador. Acontece. Agora, o Mazela, antes de falar sobre o Fluminense para Sampaio, favas contadas, né? Não falam aqueles que gostam de apostar nos cavalinhos? É puro de ideia, gente. É babada. O Fluminense vai passar de passagem pelo Sampaio Corrêa. Agora, o Mazela falou do Flávio Minuano. Esse jogo tem uma história que eu não vou contar aqui, porque é muito velho. Mas passaram grandes camisas 9 pelo Fluminense e eu vi alguns, Ambrósio, Artime, o grande Valdo, mas eu concordo com você. De todos os 9 que eu vi jogar, Doval, o melhor de todos foi realmente Flávio Minuano, que encheu sempre a torcida de alegria. Agora, o Fluminense Sampaio Corrêa, armada. E nesse jogo, acredito eu, que o Diniz, inclusive, pode até inventar, fazer improvisação, que vai ser um treino de luxo, na minha ótica. Acho que a América de Natal, como desclassificou o Fluminense uma vez do Maracanã, acho que esse raio não vai cair no mesmo lugar. Então, o Diniz, você pode até fazer aquelas elucubrações que você faz, que dessa vez não vai ter nada. E o Fluminense tem que acertar essa paralisação para que consiga acertar o time do brasileiro. Porque, agora sério, sem a gozação, o Fluminense está classificado e bem classificado na Libertadores, está encaminhando bem a passagem de fase da Copa do Brasil.
O problema tem sido o brasileiro, que realmente o time se desconectou e está com uma campanha muito feia, muito ruim. Bom, mas o brasileiro ainda vai até novembro, esse ano vai passar até, acho que vai ficar quase chegando próximo do Natal. A gente vai fazer jogo 23 de dezembro, com certeza. Mas eu acho que o Fluminense Sampaio Corrêa, como disse o Mário, pulo de 10, não vale nem comentar, porque é um jogo tranquilo para o Fluminense. A Libertadores já se classificou e o brasileiro ainda tem muita bola para rolar. E o Thiago Silva vai ser uma boa. Não vem agora, né? Tá, agora esses períodos. Agora é só em julho, né? Então é em julho. Ele chega no momento certo para arrumar a casa, a cozinha do Fluminense para o Campeonato Brasileiro, sim. Porque aí você vai ter os jogos já na próxima fase da Libertadores e os jogos também da Copa do Brasil. Ô Jorge, quer acrescentar alguma coisa, Jorge? Não, eu acho que essa questão da chegada do Thiago Silva é providencial porque ele está bem, apesar ter um pouco mais de idade. Essa questão da idade, se o cara está bem, né, tem alguns jogadores que conseguem jogar até 40 anos num bom nível. E ele está nesse nível, o Thiago Silva. A questão do Fernando Diniz, do inventar do Fernando Diniz, é claro que a gente fica, às vezes, passou do ponto e tal, mas ele foi campeão da Libertadores, ele foi campeão da Recopa, teve campeonatos cariocas. Ele tem ali, né, teve um pessoal que ensaiou uma vaia para ele, né, os aplausos acabaram sendo maiores. É claro que o Campeonato Brasileiro tem tempo de recuperação, porque na Copa do Brasil e na Libertadores esse tempo não existe. Se você jogar mal ali e perder, já era. O Fluminense conseguiu isso. Com o tempo, arrumando ali a zaga, eu acho que o Fluminense tem chance de fazer uma boa apresentação. Não é um time assim, eu acho que para chegar à final, campeão brasileiro, mas vai disputar ali as primeiras 6 colocações, não resta dúvida nenhuma. Tá certo. Ô Borges, já que o Mário já fez pergunta, eu já fiz pergunta também. Faço uma pergunta para o nosso doce querido tricolor, Paulo César Oliveira, e não venha de graça não, por favor. Não tenho graça. A graça é o seguinte: amanhã tem uma grande final da Liga Europa. A Champions League era outra semana, mas a Liga Europa tem Atlanta da Itália, que é a grande sensação na Europa, e outra grande sensação da Alemanha, que é o Bayer Leverkusen. E aí, meu querido Paulo César Oliveira, me fale da Liga Europa decisão. Borges, o jogo de amanhã pela Liga Europa League em Dublin, no Dublin Arena, entre o Atalanta e o Bayer Leverkusen, é um jogo que vai certamente premiar as principais ou duas das principais equipes no futebol europeu nessa temporada. O Atalanta faz uma temporada sensacional, ocupa a 5ª posição no campeonato italiano, mas atenção, tem um jogo a menos. Caso ganhe esse jogo, irá então para a 3ª posição e terá o último jogo para decidir se estará então classificado para a Champions League, o que é simplesmente fantástico. Enquanto que o seu oponente é simplesmente o Bayer Leverkusen, a equipe que fez a melhor temporada em todo o futebol europeu. Invicto, campeão invicto na Alemanha e sem perder qualquer jogo no campeonato e também nas competições internacionais, o Bayer Leverkusen chega com a condição de fazer uma temporada simplesmente irretocável. Uma vitória amanhã em Dublin colocará o Bayer Leverkusen como um autêntico fenômeno da invencibilidade. O trabalho brilhante feito por Xabi Alonso como técnico da equipe coloca o Leverkusen em uma posição invejável e, naturalmente, para muitos, o favorito para o jogo de amanhã. Muito embora o sempre pragmático estilo do futebol italiano possa colocar sérias dúvidas nesse confronto. Será eletrizante e a gente acompanhará certamente esse grande jogo entre o Atalanta de Bergamo, na Itália, e o Bayer Leverkusen. Valeu, Paulinho. Mas não valeu não. O Jorge tem que se perguntar também. Como é que o Jorge vai passar sem fazer uma pergunta para você? Bota o Jorge Ramos na tela, Rogério. Fala, Jesus. Alô, Paulo César, grande abraço a você. Ô, Paulinho, tem uma questão que eu queria que você trouxesse aqui. O Olympique de Marseille está procurando um novo treinador. Quem são os favoritos para ocupar esse cargo, Paulinho?
Jorge, como sabemos, no futebol atual, o fator competência tem um peso, mas que de longe não é o mais importante na hora da escolha de um grande jogador ou de um grande treinador. Afinal de contas, o que vale é um bom empresário, um bom network, e aí sim você consegue situações muito positivas em termos contratuais na inserção dos principais clubes. O caso do Olympique de Marseille não poderia ser diferente. Num ponto de dificuldade no campeonato, o Olympique de Marseille, que demitirá o seu treinador, estará então apostando em um novo nome para dirigir a sua equipe. Quais são os principais favoritos? 2 portugueses. Paulo Ferreira é o primeiro, ele que teve sucesso no futebol russo e também dirigindo a Roma da Itália. E o segundo, nada mais, nada menos do que Sérgio Conceição, técnico atual do Futebol Clube do Porto, pelo menos até o final de semana que vem, com a final da Taça de Portugal contra o Sporting. Sérgio Conceição tem a sua imagem desgastada no clube. Afinal, durante a campanha presidencial que culminou com a eleição de André Vilas-Boas para a presidência, Sérgio Conceição manifestou seu apoio direto ao candidato derrotado Jorge Nuno Pinto da Costa. Qual seria o ambiente para que ele continuasse no clube? Muitos na imprensa portuguesa apostam que ele não continuará. E a partir daí surge como nome inevitável no Olympique de Marseille. Seria então uma aposta interessante. A gente vai acompanhar os desenvolvimentos, mas a dúvida fica: ele continuará no Porto ou então irá para o Olympique de Marseille? Os próximos dias serão decisivos e nós vamos, como sempre, estar com você na próxima semana com muito mais do futebol europeu, como sempre no Max Sport, aqui na TV Max, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Aquele abraço, Paulinho. Obrigado. Semana que vem, encontro marcado, hein? Encontro marcado semana que vem, com mais Paulo César Oliveira, direto da capital da Europa, direto de Bruxelas, com os detalhes do futebol europeu aqui no Max Sport. Max Sport não é fraco, não. Tira onda também, tira onda, garoto. É isso aí. Olha só, Flamengo jogando, amanhã também. Mário, o lance do Gabigol não vai pegar nada, o Amazonas, mas ele requer um pouquinho de atenção, ou não, Mário Silva? Toda partida de futebol merece atenção. Eu acredito que o jogo de amanhã, o Flamengo vai ter uma dificuldade menor que teve no Maracanã, por incrível que pareça. Porque o Amazonas, ele tem que jogar pelo menos para ganhar de 1-0 para levar para os pênaltis. Então não vai ficar fechado, ele vai sair. Isso pode facilitar. A questão torcida não é problema. Vai ter tanto torcedor do Amazonas quanto do Flamengo, ou talvez mais. A questão Gabigol, a questão Gabigol já está virando novidade, não é mais novidade, porque eles já vão, como disse o Jorge no início, fez problema lá com o negócio do antidoping, já falou um monte de besteira, enfim, ele está com o pacote completo de asnices, com todo respeito. Ele está sujando, certo? Aquilo que ele pintou em cores fortes. Ele é ídolo de uma torcida. Ele tem que, mesmo que estava em casa, o regaço do lar, o raio que o esparta, ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade por cima dos ombros, que é ser ídolo da maior torcida do Brasil, quiçá do planeta. No jogo, eu acho que o Flamengo vence e vence bem. Qual está? Quem tem primeiro jogo? Acabou quando? Foi 1-0. 1-0. Você deve frisar isso? Acho que sabe que o Mário falou, boa. Eu não sei não se vai ser a responsabilidade em todas que o Mário está achando. Eu não tenho essa tranquilidade. Eu não tenho essa tranquilidade porque o que a gente viu do Bolívar, e o próprio goleiro Rossi colocou muito bem, se aquela bola não bate na trave e entra, as coisas iam complicar. O Bolívar dançou, sassaricou, passeou na grande área do time do Flamengo. O time do Amazonas, basicamente... Uma vez, não. duas. Uma três, duas. Pelo amor de Deus. Sim. Mas é preocupante. É preocupante em função
do setor Tudo defensivo. bem. Mas, Você tá indo na onda do Mazela que tá secando, porque ele tá secando. Não tô secando. Eu acho... Como faz parte como assim no programa. Uma coisa que o... Certo o meu Fluminense, não certo o Flamengo. Ah, você é mais a ponto. Uma coisa... Eu acho que não vai ter consciência que você está falando. É minha de explicação ou não secação. Mas uma coisa que o Mário colocou muito bem foi o seguinte, que o Amazonas precisa partir para cima. Teoricamente não vai partir, mas ele precisa fazer 1-0 ou diferença de um gol, ele não vai partir, mas ele precisa. Então, essa necessidade, se o Flamengo aproveitar essa necessidade ou de repente marcar sob pressão, como marcou os 2 jogos contra o Corinthians e contra o Bolívar, o time pode ir bem. Mas... Marcelo, vale uma pizza com Guaraná? Será que a gente fechou o assunto? Se a gente fechar o programa com os nossos fãs que a gente nunca acerta. Olha, Marcelo, eu acho que se você botar um jogo entre Flamengo e Amazonas, é claro que o Flamengo é favorito, sempre vai ser favorito. O problema é o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo, ele é um sistema frágil. A gente sabe que, por exemplo, esse jogo do 4-0 que vocês citaram do Bolívar, o Bolívar entregou ali pelo menos uns 2, 3 gols, né? Entregou, né? É um time inferior ao Flamengo, o Flamengo pode ganhar sem entregada de gol, mas a verdade é que foi uma entregação aquele jogo. O Flamengo melhorou? Melhorou. O Flamengo, contra o Corinthians, venceu. O Corinthians é um time inferior ao Flamengo. O Flamengo fez uma boa atuação e venceu o jogo. Eu acredito que o Flamengo tem tudo para vencer, se classificar, até pelo que o Borges falou. A equipe do Amazonas vai ter que sair para o jogo. Se quiser levar para as penalidades, vai ter que fazer um gol de diferença. Então, eu acho fundamental. E o Flamengo tem que aproveitar isso, tem mais time. Agora, sempre não é um jogo tão fácil quanto se imagina, mas eu acho que o Flamengo é favorito a se classificar. Tá certo, então. Essa final do nosso Max Sport destas terças-feiras, já caminhando para o final de maio, não é isso? Vamos em frente? Vamos aos palpites. Nós não acertamos jamais. É mais a nota. Vamos ver se a gente acerta alguma coisa, então. Errou! Ninguém acertou! Começando na reta final do programa, jogo do Fluminense contra o Sampaio Correia, que nós vamos transmitir amanhã no YouTube, no canal do Ricardo Mazela Narrador. Se inscreva, dê um like, por favor. Canal do YouTube do Ricardo Mazela Narrador. Gostaria que você prestigiasse lá, inscrevendo e acompanhando o jogo. Mário Silva, para você um placar. 2-0 Fluminense. Carlos Borges. 4-0 Fluminense. E você, Jorge? 3-0 Fluminense. Bom, que Deus esforço em você. Espero. Vamos lá. Botafogo amanhã, mesmo horário do Fluminense. Comece com você, seu Bob. Contra o Vitória, né? Da Bahia. O jogo é no Barradão. 1-0 rubro-negro baiano. Mas entra no Botafogo esse resultado. É isso? Tudo bem, mas 1-0. Desenho, o que o seu coração diz? 1-0 Botafogo. Perfeito. Mário? Empate, 1-1. Esses 3 resultados, Botafogo se classifica, o Fluminense também se classifica. Vamos lá, então. Tem o jogo do Vasco, daqui a pouquinho, terceiro do Vasco, pelo amor de Deus. Casar. Começo com vocês, Jorge. O Vasco ia ter até. Poxa, Deus. Esse jogo vai ser na disputa em penalidades, Márcio. Vai dar empate em 1-1 e vai para as penalidades e o Vasco vence. Você, Mário? Eu acho que vai ser 0-0, vai para os pênaltis e o Fortaleza vence. Caramba, o jogo é horrível, hein? E você, Carlos Borges? 3-0 Fortaleza, 3 gols de Iago Pikachu. Olha! Boa. Vamos fora. É a lei do ex. É a lei do ex, né, boss? A lei do ex. É isso. Garoto, fechando. O Mengão na quarta-feira. Já falamos do Flamengo, já falamos. Eu esqueci de alguém, não? Botafogo, Flamengo, Vasco.
Falei de todo mundo, não. Olha que eu fiz assim aqui. Querendo do Flamengo de postar. Eu sou nasce com vocês, ó. Flamengo 3-0. Mário. 2-0 o Flamengo no segundo tempo, 2 gols de Gabigol. Que beleza, hein? Qual seria o número da camisa do Gabigol, hein? Parece que vai ser o ser. número da camisa do Gabigol. É o jogo da questão. Não, parece que vai ser 99. 99. Vai ser 99. Vai ser 99. Eu placar. O Flamengo vence pelo placar elástico de 10-0. Olha! Então, vamos ver a semana que vem, a gente contando, nós nunca acertamos o placar. Faz parte. O Rogério até criou uma vinhetinha aí, e ele placar que a gente não acerta. Mas vamos em frente, é a nossa diversão, é a aula do recreio. Enfim, obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a vocês pela audiência. Bota vocês na tela só para agradecer, Rogerinho. Racismo, os brasileiros estão considerando careca de pequenininha aqui. Jorginho, um beijo. Borges, um beijo. Valeu. Doutor Mário, um forte beijo. Um abraço no seu Manuel. E vamos em frente, porque terça-feira, se quiser, tem mais. 8 da noite, se repete com meia-noite, sempre um oferecimento de FNTZ e também de Bye Nicho. Falou, rapaziada? Terça-feira, 8 da noite, repete com meia-noite, pela nossa TV Mais. Porque o Rio corre para mais. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com